Todos vocês, está entrando no ar o programa do canal dos livros apócrifos. Muito prazer, eu, administrador, seu amigo Denilson, estamos aqui mais um dia graças ao nosso Pai Yahweh, em o nome do Messias Yahushua. Pessoal, como todos os dias nós queremos fazer você refletir, fazer você pensar, porque vivemos numa grande ilusão. Mas eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção naquilo que nós vamos mostrar para você e você observasse e ver se tem coerência. O nosso intuito aqui, gente, deixa eu tirar essa marquinha aqui para o lado, não é fazer você desistir de Deus, né? Ou de Jesus. O nosso objetivo não é esse, não tem esse objetivo. Pessoas pensam que a gente está lutando contra o trabalho das igrejas, né? Trabalho que é feito eles chamam de evangelização, nada disso. O nosso compromisso aqui é com a verdade. E durante muito tempo nós fomos enganados. Essa é a realidade. E engano e mentira procede de um ser chamado Lúcifer, Hassatan, Satanás, aquele que você já conhece. Eu não preciso nem falar muito, apresentar ele, porque você já conhece. Aí, baseado nisso, a gente vai observar alguns pontos que, assim, bem sutilmente, foi induzido na nossa cabeça por um governo romano. Vamos lá? Depois da reforma protestante, lá por Constantino, no Concílio de Nicéia, muitas coisas mudaram. E um dos conceitos que foram colocados na cabeça das pessoas é que as pessoas são ovelhas e que o pastor é pastor de ovelhas que são pessoas. Denilson, a nossa língua foi criada pelos padres jesuítas. Então a nossa língua, ela funciona como se fosse uma espiral. Uma palavra, ela tem vários significados. Ela foi tirada mais ou menos do conceito da língua hebraica, que cada letra do alfabeto hebraico, o arcaico, tem várias representatividades, representam várias maneiras. Então a nossa língua foi construída basicamente nisso aí. Claro que quem montou essa língua nossa foi os padres romanos, foi Roma. Então, obviamente, alguém muito inteligente, assim como Constantino, ele criou uma ideia de templos, de igreja. Jesus, que você conhece, nunca pediu para você ir para a igreja, nunca. Se você me mostrar uma passagem que Jesus falou para você ir para a igreja, você pode me provar aqui. Eu quero que você me prove que ele mandando você ir para a igreja, mandando você ir para o templo. Não, ele não fez isso. Pelo contrário, ele lutou contra esses líderes religiosos. Agora vamos analisar. Tá vendo essa figura aqui? Essa figura aqui é de um pastor de ovelhas. Olha aí, ó. Deixa eu me diminuir aqui. Essa figura, peraí, volta aqui, não mandei você sair. Essa figura aqui, ó. Esse senhor de barba, ele é um pastor de ovelhas. Correto? Pastor de ovelhas. Ovelha está no braço dele, pastor. Pastor e ovelha. Ok? Bem claro aí? Ficou claro para você? Vamos para outra imagem. Pastor de ovelha. Pastor de ovelha. As ovelhas estão andando e o camarada está lá tosqueando as ovelhas aí, ó. Pastor de ovelhas. Olha aí, olha isso aí. Repara bem. Vou aumentar mais um pouquinho aqui, ó. É pastora, nem pastor. É pastora. Que disse que não tinha pastor, hein? Você falou que não tinha pastor aí, ó. Pastora de ovelha. Tá vendo aí? Tosqueando as ovelhas. A imagem, ela diz muito para o nosso cérebro, para a nossa consciência. Isso é pastor. Isso aí é pastor. Pastora, né? Pastora e pastor. Pastor e pastora de ovelha. Ovelha. Agora eu pergunto para você. Você é um bicho desse daí, não? Você é ovelha? Hein? Você é ovelha ou você é filho de Deus?
Qual das duas que você é? Você é um bicho chamado ovelha ou você é uma criatura do Pai, filho do Pai? Qual? Será que, vamos lá, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O Pai Altíssimo tem a forma de um bicho desse aí, de uma ovelha? Hein? Fala pra mim. Não, né? Denilson, você está criando uma confusão. Não, eu estou mostrando imagens. Porque essas imagens, elas dizem mais do que as palavras que eu vou falar. Não sei se você está começando a entender o que eu quero dizer. Então essas são as ovelhas, ok? Essa é a pastora de ovelha e esse é o pastor de ovelha. Agora, você conhece a história dos pastores de Israel? Não conhece? O povo hebreu era um povo, gente, um povo saqueador. Tô na contramão de tudo que o pessoal ensina por aí. Onde eles passavam, eles levavam tudo. E eles alcançaram muitos bens. Bens que eu estou te falando de bichos, animais. E, obviamente, esse povo, quando se assentou, ele precisava da figura do porteiro, do zelador, daquela pessoa que tomasse conta da sua casa, um caseiro. E a figura do pastor dentro de Israel, a figura do pastor dentro de Israel era para tomar conta da casa dos seus senhores e cuidar das ovelhas dos seus senhores, porque os lobos viriam para comer as ovelhas. Então ele era uma espécie de segurança da casa dos hebreus. Olha onde vai chegar essa história doida que a igreja criou, que aí daqui a pouco a gente vai falar o que é a igreja, colocando na sua cabeça que aquele homem que está subindo lá naquele palanque, dentro de um templo de pedra, dentro de que eu chamo de igreja, ele se diz pastor de ovelhas. Mas será que foi isso que o mestre falou? Será que foi isso que o Messias falou para a humanidade? Será que é difícil as pessoas enxergarem a verdade? Sabe que o último a saber é o marido traído, né? Cara, as pessoas podem falar para a pessoa, tua mulher está te traindo, o teu marido está te traindo, mas ela não acredita naquilo que a gente está falando. A mesma coisa nós ensinando sobre uma outra percepção da palavra, do engano, que é você leu a palavra, mas não é aquilo. Pastor, tem na Bíblia? Tem na Bíblia, mas não é o que eles ensinam aí. Dízimo tem na Bíblia? Tem, mas não é o que eles ensinam. Santa Ceia tem na Bíblia? Tem, mas não é o que... Batismo tem na Bíblia? Tem, mas não é o que eles ensinam. Eu não estou com isso querendo gerar com você uma raiva contra o sistema evangélico, ou o sistema católico, ou o sistema de templo, de sinagoga, de judaísmo. É a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Tudo tem templo. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vocês podem não concordar comigo. Aliás, vocês não são obrigados a concordar comigo. Mas eu sou, pela minha conduta, pela minha ética, eu tenho que mostrar isso para vocês. Olha, eu passei como pastor de um sistema religioso durante 12 anos na Igreja Universal. Então, eu jamais iria falar alguma coisa se eu não tivesse a plena convicção daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou dizendo. Olha aí, ó. Beleza, então já mostramos o pastor, a pastora e as ovelhas, certo? Agora vamos mostrar as ovelhas. Essas aí são as ovelhas. Essas são as ovelhas? Tem cara de ovelha essas pessoas? Não, não tem cara de ovelhas. Só não tem cara de ovelhas, são pessoas levantando a mão para o céu e adorando. Agora, essa aqui é a ovelha. Essa aqui não é a ovelha. Isso são pessoas, imagem e semelhança do Altíssimo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês? Ovelha, pessoas que têm fé, pessoas que acreditam, que confiam, pessoas que têm uma crença, pessoas que reconhecem o seu erro e se arrependem. Pessoas, bicho, ovelha. Ovelha,
pastora, pastor de ovelha, pastora de ovelha, ovelha, pessoas, muitas pessoas com a mão pro alto. Vocês estão vendo aí, pessoas ou ovelhas? Ovelhas ou pessoas? A sua visão não pode te enganar, gente. Eu posso falar porque a minha palavra pode te enganar, mas a sua visão material não pode te enganar. Qual que tem mais coerência? Eu chamar essa multidão aí de pessoas, de povo, de filho do Pai, ou chamar elas de ovelha? O que vocês acham? Aí é com vocês, tá bom? Pessoas orando, pessoas, muitas pessoas, pessoa no ato de fé, levantando a mão, pessoas. Não é ovelha aí não, pessoas. Aí não é bicho, não é aquele animal, nada contra a ovelha, são pessoas. Agora vamos para João, Bíblia King James, capítulo 10 e diante, vocês podem ler. Eu vou ler primeiro para os irmãos evangélicos. Perdão. Sendo assim, o nome Jesus, os meus irmãos evangélicos, meus irmãos católicos, o nome Jesus, por favor entenda, o nome Jesus é um apelido, é uma invenção do povo romano para o nome do verdadeiro Mashiach, que é em hebraico. Jesus é grego-romano. Então, eu vou ler o que vocês, o que eu já ensinei muitas pessoas durante quase 20 anos. E eu vou ler o que eu aprendi e depois eu vou te mostrar o verdadeiro nome. Vamos lá. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade eu vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Então ele não está falando que nesse primeiro momento que ele era o pastor, ele está falando que ele é a porta. Então Jesus, ele dava muitos significados desse tipo. Claro que nós sabemos que é Yahushua o nome dele, mas eu preciso falar para as pessoas me entenderem. Porque se eu começar a falar de Yahushua, as pessoas, o nome tem que ficar na cabeça das pessoas, porque o nome é importante, o nome é a identidade da pessoa. Então, todos quanto vieram, versículo 8, antes de mim, são ladrões. Todos quantos vieram antes de mim. O que é todos antes de mim? Elias. Mas eles são ladrões? Não, ele está dizendo o seguinte: eles não têm a missão que eu tive. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Pô, o Abraão é assaltante, o Moisés é assaltante, o Elias é assaltante, mas o sentido é outro. Eles não eram o Messias, eles não eram a porta, eles não eram o verdadeiro pastor, como hoje, esses caras que estão na igreja. Me perdoe, você que é pastor, me perdoe de coração. Esse título não é teu. Você pode ser um reverendo, você pode ser uma pessoa que palestrante, mas pastor você não é. O único pastor se chama Messias, e o pastor, ele dá a vida, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Se você não morreu, se você não foi pendurado no madeiro ou morreu em favor de uma pessoa ou de um povo, então você não pode ser chamado de pastor. Esse título não é teu. Você está enganando as pessoas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa, está falando qualquer um, gente, que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem, ou seja, alimento para sua alma. Ok? Aí ele conta que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Não é o diabo não, tá, gente? Isso aí é o ladrão mesmo. O ladrão é aquele que vai tocar nas ovelhas. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham com abundância. Beleza? Então essa parte aí está no livro de Yohanan, João, capítulo 7. Essa Bíblia é a Bíblia King James. Então li na Bíblia que você entende, você evangélico. Agora vamos para uma palavra. Essa é a Bíblia de Yarro. A Bíblia de Yarro, ela vem falando o verdadeiro nome, o nome do Pai
segundo os hebreus, os judeus, as tribos, as 12 tribos e o povo. Olha aí, ó, João 10 está dizendo assim, ó, em verdade, vou aumentar para a gente ler junto, para dizer, depois o Denilson está inventando, olha aí, ó, em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão, é o salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem e a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Aí, ó, para fora, nada para aprisco, nada para a igreja. Vamos lá. E depois de conduzir para fora, todas as que lhe pertencem, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. E Yahushua, o nome do Salvador, do Mashiach, que você conhece como Jesus, ó, o nome dele em hebraico, Yahushua, propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia. Como eu estou falando aqui, talvez muitas pessoas não vão me entender. Tornou por Yahushua a dizer, olha só, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Estava falando para os escribas e fariseus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí ele vem falando aqui, ó. Olha aí, ó. Olha quem é pastor. Eu sou o bom pastor. Eu, Yahushua, estava falando, eu, Yahushua, não é o teu pastor lá da tua igreja. Ele pode ser maneiro, pode ser bacana, pode ser legal, mas esse título não é dele. Esse título é de Yahushua. Ele, como eu te digo, é um palestrante, é um animador de plateia. Ele está subido num local que chama-se palanque, não altar. Aquilo não é altar. O altar sempre foi erigido em locais livres. Altar quer dizer mesa. Mesa, e toda mesa tinha um fogão para queimar os dízimos e queimar as ofertas para a fumaça subir e o pai receber essa oferta. Isso que é altar. Então pegaram a palavra altar, botaram dentro do templo, pegaram a figura pastor, o nome do pastor, que é de Yahushua, e colocaram num homem, colocaram o templo como casa de Deus, e ali não é casa de Deus. E aí começaram a te enganar, dizendo que dízimo é dinheiro, dizendo que música é louvor, dizendo que Santa Ceia é pão e vinho, dizendo que batismo é salvação. Então essas, como é que eu vou colocar a palavra? Tudo isso que foi criado, essa ideia, esse conceito, gente, é um conceito mentiroso, pessoal. É um conceito mentiroso. Ó, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que os pastores fazem? Eu já fiz muito isso. Gente, eu larguei de trabalhar, eu larguei tudo, larguei minha família lá no Rio de Janeiro, eu falava quando eu estava em outro estado, e eu vim aqui ser pastor. Isso era verdadeiro? Era verdadeiro, eu tinha largado tudo mesmo, mas eu era pastor? Não, não era pastor. Eu não dei a vida por ninguém. Eu não morri por ninguém, eu não dei sangue por ninguém. Então esse título não é meu, eu não posso usar esse título. Se você está usando esse título, você está mentindo. Você, pastor, está mentindo. Então saia desse sistema enganoso. Esse sistema está enganando as pessoas. Ontem eu ouvi o relato de uma esposa de um pastor de uma igreja muito grande aí, ela dizendo que tem amor às pessoas e que ela estava sofrendo porque o líder dessa igreja mandou ela, eles só poderiam retirar o dinheiro da oferta para pagar a luz e o aluguel, eles só poderiam tirar a oferta dessa igreja para pagar luz e aluguel se eles batessem a meta de mandar o 2 ou 3 mil, se eu não me engano, para a igreja sede. Olha só que coisa, que barganha, né? E eles não aguentaram e eles desistiram e falou que a obra não precisa ser feita dessa maneira, e eles largaram de ser pastor. Tá na internet, aí tá no YouTube, eu vi o relato dela, eu acompanhei o relato, eu sei como é que é um pastor, porque eu fui pastor e sei como é que a gente se sente. O negócio da igreja é dinheiro. O negócio desse povo
Não tem nada, ninguém se preocupado com você não, se preocupado com... E as pessoas já sabem disso, né? As pessoas são coniventes. Eu costumo dizer que se você está ouvindo a verdade, mas você continua, então você é conivente. O cara tá vendo lá, ó, o cara lá tá envolvido em coisas ilícitas, né? Tá envolvido em falcatrua, em estelionato, né? Em 171, pessoa está envolvido com o narcotráfico, se você continuar do lado dela, você é conivente. Então você também estará sujeito à justiça. Da mesma forma como nós falamos para você. Você está sendo orientado agora de que não, o pastor, esse nome pastor não é para ser dado àquele cara que está ali no púlpito, não. Cara, quem me deu essa informação, gente? Quem falou comigo essa madrugada, eu dormi, eu sonhei com isso, você acredita nisso? E a Rushwa falando para mim, fala para esse povo, explica para esse povo, não se canse de explicar. Eu sou o verdadeiro pastor, eu dei a vida pelas ovelhas, e vocês têm que me seguir. Mas o que é mercenário, essa palavra é forte, hein? Aí eles pegam e deturpam tudo isso. O que é mercenário não é pastor, versículo 12. Não é o pastor de que não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa e foge, e o lobo se arrebata e a dispersa. Olha aí, mercenário. Ai, e a Rushwa falou assim, no versículo 14, eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Olha aí, ó. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Pessoal, nada contra esses homens que se dedicam a falar do Evangelho, ou esses padres que se dedicam, padre, papa, se dedicam a falar do Evangelho, mas eles não estão fazendo a vontade do Yahushua. Ele aqui, ó, o único pastor, tá vendo aqui? Tá vendo o nome aí? Eu vou botar bem grande aqui, Bíblia, essa aqui é a Bíblia, as Imaculadas Escrituras, que tá a mesma coisa nessa Bíblia aqui, ó. Nessa Bíblia Dalit, tá? Bíblia Dalit, ok? Eu sempre mostro lá para vocês, tá a mesma coisa o nome do Messias chamado Yahushua, não tem nada a ver com Jesus. Esse nome Jesus, junto com a palavra igreja, junto com o batismo, Santa Ceia, dízimo, todas elas foram criadas para te enganar. Yahushua é o bom pastor, e ele deu a vida dele para te salvar. Não é para você estar dentro de templo. Não é para você, homem, usar o título de pastor. Você não é pastor. Então, deixa isso. Larga isso. Abandona isso, cara. Eu sei que você ama o Pai. Abandona e conheça a verdade. Você não precisa arrecadar dinheiro para saber se você é do Pai ou não. Você não precisa de templo. O Pai falou, e a Rushwa falou, vão destruir esse templo em 3 dias. Eu vou erguer esse templo. Então eles ficaram pensando que era o templo de Salomão. O templo de Salomão, mas estava falando do templo que era o corpo dele. Eu sou o bom pastor. Versículo 11. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, quando vê o lobo chegar e abandona as ovelhas. Olha aí, ó. Então, você só fica no engano se você quiser. Não tem nada de ódio aqui, não tem nada de raiva, não tem nada disso aí. Mas você não é ovelha, o teu pastor lá não é o verdadeiro é Yahushua, e o Pai não mandou você ir para templo algum, seguir igreja alguma, porque ele não está naquela igreja que você frequenta. O que, Denilson? Ele não está na sua igreja que você frequenta. Nós temos uma série de vídeos aí falando sobre batismo, falando sobre dízimo, falando sobre Santa Ceia, falando sobre arrependimento e salvação, falando que realmente representa você, o reino do Pai, ele é dentro de você. E ele veio chamar os perdidos. Se você está me ouvindo agora, e você se sentiu tocado, e você sabe que, no fundo, você sempre desconfiou disso, e você fala, pô, eu sempre desconfiei que era essa a palavra verdadeira. Sugiro que você faça uma oração, nesse mesmo instante, ao Messias verdadeiro, e se entregue a Ele,
O nome desse Messias se chama Yahushua. Eu sei que você que está seguindo Jesus, você ama Yahushua, só que te enganaram, colocaram o nome errado para você seguir. Ok? Tá certo assim? Ué, Denilson, de onde você tirou essa ideia? De onde você tirou essa ideia de que igreja não é a casa de Deus? Olha aí, ó. A palavra igreja, ela vem do latim, igrécias, né? Eclésia. Chamado para fora. Então não é igreja. Só que ela tem lembra que eu comecei no vídeo, eu falei que os padres criaram o significado para as palavras, porque eles têm que dar significado. Então a igreja no original, no etimológico, quer dizer eclésia, que significa chamados para fora, e não é igreja. Aí, pessoal, presta atenção, aí, vamos lá. Aí você pega a Bíblia, vamos pegar uma Bíblia aqui. A minha foto aí tá aparecendo aí. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Vou aqui no Zap. Eu tenho as duas Bíblias aqui, a Imaculada. Eu tenho a Imaculada e tenho... a Imaculada e tenho a Bíblia de Arro. Não sei em qual que eu vou. Eu vou na Bíblia... Eu vou nessa Bíblia aqui. Vou nessa Bíblia aqui, ó. Vou nessa Bíblia de Arro, que eu acho que dá mais facilidade para mim poder... mostrar para vocês algo interessante, para a gente encerrar esse vídeo, 26 minutos. Você que tem Bíblia, eu estou abrindo uma Bíblia, eu vou abrir também a Bíblia King James, posso abrir a Bíblia aqui do João Ferreira de Almeida, eu tenho a Bíblia também do João Ferreira de Almeida, gente, olha aqui, ó. A Bíblia está aqui, ó. A Bíblia está aqui. Aliás, eu vou ler aqui, tá, na Bíblia, para vocês entenderem. Essa Bíblia aí, essa Bíblia aqui é a Bíblia, a Inspirada Escritura. Quem escreveu ela aí foi esse camarada aí, o Fabiano Beriano. Ela tá à venda aí nas melhores livrarias aí, tá bom? Vamos lá, deixa eu mostrar algo para vocês. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui no livro de Atos. Timóteo, lá para cima. Atos dos Apóstolos. Aí, Atos Apóstolos. Ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, vamos lá, capítulo 7, versículo 48. Atos 48. Não vou ler a história toda, não, você tem que ler o capítulo todo, tá, pessoal? Para você entender a mensagem. Atos 48. Mas leia com atenção. Ó, leia com atenção. Atos 47, 48. Vamos lá. 29, 41, 43, 47 e 48. Olha aí, ó, 48. Vamos ver aí? Tá aqui também. Vou colocar aqui ao vivo, ó, para você, ó, Bíblia que você tem em casa. Atos dos Apóstolos 7, 47, 48. Bíblia. Mostra pro teu pastor lá. Olha aí, ó. Atos 47, 48, ó. Tá escrito aí, ó. O que tá escrito aqui? Tá escrito aí, ó. Mas o Altíssimo, escuta aí, ó, não habita em templos feitos por mãos de homens. A pessoa fala, mas você pega só esse versículo isolado e diz que o Pai não habita. Isso aqui foi quando Estevão foi apedrejado, porque ele falou para aqueles fariseus que adoravam o templo, e eles mataram, o religioso mataram o Estevão, a pedrada, com tanta raiva dele que ele disse a verdade. Você acha que esse sistema religioso vai estar feliz comigo? Claro que não. Claro que não. Olha aí, ó, Bíblia. Por isso que eles querem acabar com a religião, fazer a religião única. No entanto, o Altíssimo não habita em casa feita, como diz o profeta por mão de homem, como diz o profeta. Que profeta disse isso? Foi Yeshamiyahu. Isaías 66 disse isso. Vamos ver mais um pouquinho? Só mais um pouquinho? Vamos lá. Ó, no mesmo livro de Atos, no capítulo 17, versículo 24. Atos, Paulo, agora foi Paulo. Lá foi Estevão, foi morto. Agora vamos ver Paulo falando. Vocês não gostam do apóstolo Paulo? Então vamos lá para frente lá, para a gente poder encerrar esse vídeo aqui, que senão vai ficar muito longo. As pessoas não têm paciência de ver a verdade, né? Essa que é a verdade, né? Meu Pai do céu. Vamos lá.
Atos 17, 24. Vamos lá, chega lá, 17. Deixa eu rolar aqui, vai chegar lá, tá, pessoal? Eu tô indo manualmente, devagarzinho, para te dar aflição. Vamos lá, Atos 17, 24. Vamos lá, você pode mostrar isso aí para os teus amigos que estão para a igreja, hein? Pode mostrar ele lá, mostra lá pro pastor lá. Fala pro seu pastor lá, ele vai te dar outra explicação. Com certeza ele tem a arte de manipular a palavra. Vamos lá. Atos 17, 24, olha aí, ó. Este se refere, olha só, o Paulo estava na cidade que só tinha incrédulos, Atenas, se eu não me engano. Atenas. E fizeram vários altares para vários deuses. E um altar não tinha nada, não tinha imagem, não tinha nada. E aí Paulo falou, eu quero aquele altar ali. E aí eles falaram assim, por que você quer aquele altar? Porque esse é o altar do meu pai, do meu Iarro e do meu Iarrush. Aí eles ficaram doidos, assim, ó. Porque passando eu, observando os objetos do vosso culto, encontrei também o altar em que estava escrito ao Elohim desconhecido. Elohim quer dizer Deus, tá, pessoal? Mas eram os deuses cananeus, na verdade, que eles adoravam. Pois que vós honrais sem conhecer é o que eu vos anuncio. Este refere-se ao Elohim que fez o mundo e tudo que nele há, e visto que é dono do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Puxa, pessoal, se você não prestar atenção nessa palavra, eu acredito que você não precisa confiar mais em nada. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ele não habita em templo. Então aquela figura, ó. Tudo tá errado aí, gente, ó. Vamos lá. Vamos terminar esse vídeo aqui. Esse homem que está nessa congregação, nesse local que você está indo, não é pastor. Dízimo não é dinheiro, é comida. Batismo não é batismo. A palavra batismo, ela não é arrependimento. Batismo é banho. Banho, lavar o corpo, lavar. Batismo é banho. A palavra santa ceia é janta. Janta e almoço, santo almoço, santa janta. Se você ler direitinho, depois de haver ceado, ele pegou, depois que ele comeu, depois que ele fez a janta. Não é para você se reunir e ficar fazendo isso é um ritual maldito, pessoal. Tá vendo? Você precisa ler para entender. E nós manipulamos o Constantino conseguiu fazer uma religião tão coesa. E quando você lê, você pensa, por exemplo, o Espírito Santo. Essa palavra Espírito Santo, ela não existe. A palavra Espírito existe em hebraico, mas Santo não existe. Santo vem de Satanás, é derivante de Satanás. Então, um bispo lá que inventou essa trindade, que só existe um pai, e é Iarro. Ele é o nosso único e verdadeiro Criador do céu e da terra e do mar. Não existe trindade. Se não existe trindade, que Espírito Santo é esse que as pessoas estão sentindo nas igrejas? E se você vê lá o livro de Atos, que está aqui, que eu estou lendo ele, se você vê lá no cenáculo, e todos passaram a falar em outro... se fosse assim, ó, e o Espírito Santo falou... Não, e todos passaram a falar em outras línguas, ou seja, eles passaram, cada um que estava ali, que era de uma região ali próxima, ou de outros países, passaram a falar a sua língua. Na sua língua natal, por exemplo, eu sou brasileiro, tivesse um inglês aqui, tivesse um francês, tivesse um africano, todos que estavam aqui iriam falar, nossa, que coisa legal, rapaz. Então, fanatizaram isso, ensinaram maldição, anátema para as pessoas, colocaram pessoas dentro de templos e estão te enganando para arrancar teu dinheiro. Me perdoe, mas eu tenho que falar a verdade. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. O meu nome é Denilson, que Yahushua tire a escama dos teus olhos e que Iarro possa abençoar a sua vida. Um forte abraço para vocês, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo que ele é muito forte e que Iarro vos abençoe. Tchau, pessoal. Não deixa de se inscrever no canal, hein? Você que está vendo os nossos vídeos, se inscreva no canal e peça as pessoas para se inscrever. 0800, não paga nada, é de graça. E aqui nós vamos estar sempre falando uma palavra que vai te orientar
na verdade. Mesmo você que já me visto várias vezes, não tem problema. Uma hora a ficha cai. Um forte abraço, pessoal. Tchau.